Meu filho disse: Mãe, por favor, não venha ao casamento. Eu sorri. Sorri como as mães sorriem quando algo por dentro quebra, mas o rosto ainda tenta parecer inteiro. E eu respondi: Tudo bem, querido. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando uma mãe diz tudo bem desse jeito, não é porque está tudo bem. É porque algo dentro dela acabou de morrer. No dia do casamento, não havia flores. Não havia bolo. E no meio do salão, o pai da noiva gritou algo que ecoou como um tiro em plena festa. Você disse que sua mãe. E foi ali que tudo desabou. Mas antes de eu te contar como eu vi o casamento do meu único filho virar um campo de guerra, eu preciso te pedir uma coisa. Dedo indicador apontando para a direita. Se essa história já te causou alguma reação agora, me diga nos comentários o que você está sentindo até aqui. Dedo indicador apontando para a direita. E se você sente que histórias como essa te atravessam por dentro, se inscreva no Afonso Story. Porque aqui não contamos apenas histórias. Aqui a gente dá voz ao que foi calado. Eu não estava dentro do salão. Eu estava do outro lado da rua. Sentada numa cafeteria simples, com um café com leite esfriando entre meus dedos. O vidro da vitrine embaçado pela umidade da manhã. E diante de mim, do outro lado do asfalto, o casamento do meu filho explodindo em silêncio. Meu nome é Esther. Tenho 68 anos. Cabelos grisalhos que eu havia arrumado com cuidado naquela manhã. Maquiagem leve para esconder as marcas do tempo, mas não a história que ele escreveu no meu rosto. Vestia um vestido de linho bege, ajustado por mim mesma na semana anterior. E ali, sentada como uma estranha assistindo a própria vida desmoronar, eu vi tudo. Vi os garçons correndo de um lado para o outro, perdidos. Vi mesas sendo reorganizadas às pressas. Arranjos improvisados, margaridas simples onde deveriam estar orquídeas importadas. Vi o bolo de 2 camadas colocado no centro da mesa principal, quando prometido era um de 4 andares, decorado com flores de açúcar feitas à mão. E então aconteceu. O pai da noiva, um homem conhecido, respeitado, daqueles que nunca precisam levantar a voz para serem ouvidos, subiu ao pequeno palco onde a banda deveria tocar. Arrancou o microfone do suporte. E gritou. Onde estavam as flores de R$ 8.000? Onde estava o bolo prometido? Onde estava o casamento digno que ele havia financiado para a filha? O salão inteiro ficou em silêncio. E eu vi. Vi meu filho, Rodrigo, de terno azul marinho e gravata prateada, empalidecer como cera. Vi a noiva, Bruna, com o vestido branco rendado que custará R$ 18.000, levar a mão à boca. Vi convidados se entreolhando, desconfortáveis, tentando manter a compostura. Então veio a frase que mudou tudo. Você disse que sua mãe tinha pago tudo. Do outro lado da rua, com café já frio, eu sabia exatamente onde estava cada centavo. Se você quer entender como uma mãe chega ao ponto de assistir ao próprio filho ser exposto diante de centenas de pessoas. Se você quer entender o que acontece quando uma mulher é empurrada até o limite da própria dignidade. Dedo indicador apontando para a direita, se inscreva agora no Afonso Story. Porque essa história não é apenas sobre um casamento. É sobre até onde alguém pode ser humilhado antes de finalmente se levantar. Eu deixei uma nota de R$ 10 sobre a mesa da cafeteria. Minhas mãos não tremiam. Minhas pernas estavam mais firmes do que eu imaginava. Eu atravessei a rua devagar. Cada passo medido. O barulho dos carros quase abafando os murmúrios dentro do salão. E enquanto o caos crescia lá dentro, uma única pergunta martelava na minha cabeça. Será que ele finalmente vai entender? Mas antes de eu entrar naquele salão e enfrentar tudo, antes de você me ouvir dizer as palavras que mudaram o rumo da minha vida, eu preciso te contar como chegamos até aqui. E acredite em mim. O que você vai ouvir agora é muito pior do que imagina. 3 meses antes daquele sábado de abril, eu era apenas Esther Maria Santos, uma viúva de 68 anos. Morava sozinha numa casa térrea no bairro de São Cristóvão, com um pequeno jardim na frente, cheio de begonias que eu regava todas as manhãs às 6. A casa não era grande. 2 quartos. Sala. Cozinha. Um quintal nos fundos onde ainda crescia a jabuticabeira que meu marido, Osvaldo, plantou no ano de 1983. Mas era minha. Quitada. Cada tijolo pago com trabalho,
noites sem dormir e anos de economia. Dentro da sala, pendurado na parede pintada de amarelo claro, estava meu maior tesouro. Um relógio de mogno com pêndulo dourado. Meu pai o comprou em 1956. Aquele relógio marcou o dia em que nasci, o dia em que me casei, o dia em que Osvaldo morreu e me deixou viúva aos 61. Ele ainda batia. Tic, tic. Como se dissesse que o tempo passa, mas algumas coisas deveriam permanecer. Minha vida era simples. Acordava cedo. Café preto com 2 colheres de açúcar. Pão com manteiga. Noticiário baixo no rádio da cozinha. Terças e quintas eu ia ao grupo de bordado na casa da dona Marlene. Domingos, missa das 10 na igreja de São José. E toda segunda-feira, sem falta, eu almoçava com meu filho, Rodrigo. Meu único filho. 32 anos. Gerente de uma loja de materiais de construção na Avenida Paulista. Cabelos castanhos sempre bem cortados. Olhos cor de mel, iguais aos do pai. Ele era a razão pela qual eu continuava. Depois que Osvaldo morreu, fui eu e ele contra o mundo. Costurei durante 30 anos. Consertei roupas, fiz vestidos de festa, ajustei barras para mulheres que hoje mal lembram meu nome. Minhas mãos ficaram calejadas. Minhas costas doíam de noites curvadas sobre uma máquina de costura antiga. Cada centavo que sobrava, eu guardava. Não confiava em banco. Tinha uma poupança aberta na Caixa Econômica desde que me casei. R$ 50 aqui, 100 ali. Quando Osvaldo morreu, o seguro de vida dele caiu na conta. R$ 80 mil que eu jurei só tocar em caso de emergência. Ao longo da vida, juntando tudo, eu tinha acumulado R$ 127 mil. Não era fortuna, mas era minha segurança, minha dignidade. A certeza de que eu não dependeria de ninguém se um dia ficasse doente. Rodrigo sabia que eu tinha dinheiro guardado. Nunca perguntou quanto. Nunca demonstrou interesse. Pelo menos, até conhecer Bruna. Dedo indicador apontando para a direita se você já está percebendo para onde essa história vai, não sai daqui. Dedo indicador apontando para a direita se inscreva no Afonso Story agora. Porque o que começou como amor vai se transformar na maior traição da minha vida. Nossa relação sempre foi tranquila. Ele vinha me ver. Trazia pão francês quentinho. Sentava na mesa da cozinha e comia minha comida como se ainda fosse aquele menino de 12 anos que eu criava sozinha. Eu não vivia na solidão amarga. Tinha minhas amigas. Minha prima que ligava todo sábado. Minha fé. Minha rotina. Mas no fundo de toda mãe de filho único, existe um medo silencioso. O medo de ser esquecida. O medo de um dia deixar de ser necessária. Eu só nunca imaginei que esse medo se tornaria realidade. Naquela época, 3 meses antes do casamento desmoronar, eu ainda acreditava que amor de filho era incondicional, que família era sagrada, que eu tinha construído algo sólido com Rodrigo. Mas sabe quando você acha que conhece toda a história? E de repente percebe que estava lendo apenas as primeiras páginas. Foi isso que aconteceu na tarde em que Rodrigo tocou minha campainha fora do dia combinado. Ele estava acompanhado. E o sorriso da mulher ao lado dele fez algo gelar na minha espinha. Dedo indicador apontando para a direita se você já sentiu aquele aviso interno de que algo está errado, mas mesmo assim ignorou. Dedo indicador apontando para a direita se inscreva no Afonso Story. Porque essa história é para quem já aprendeu que nem todo sorriso vem sem preço. Mas isso eu te conto no próximo capítulo. Por enquanto, guarde apenas uma coisa. Quando me pediram para desaparecer da vida do meu próprio filho, eu não desapareci. Eu me preparei. Dedo indicador apontando para a direita se você quer continuar essa história comigo, se inscreva no Afonso Story. Porque o que vem a seguir não é sobre vingança. É sobre dignidade. E agora eu te pergunto: você já foi tratado como se fosse descartável por alguém que dizia te amar? Me conta nos comentários. E lembra, no Afonso Story, cada silêncio tem uma história. E nenhuma mulher que escolhe a si mesma fica sem voz. Era uma terça-feira de janeiro. Daquelas em que o calor gruda na pele e até o ventilador parece desistir. Eu estava na cozinha temperando frango para o almoço quando a campainha tocou. 2 vezes.
Rápidas. Rodrigo tinha chave. Nunca tocava campainha. Limpei as mãos no avental de chitinha florido e fui atender. E lá estava ele. Meu filho. Com aquele sorriso largo que eu não via há tempos. Ao lado dele, uma mulher jovem, cabelos longos, lisos, tingidos de um loiro mel que brilhava sob o sol da tarde. Ela usava uma blusa branca de alcinhas, calça jeans clara, sandálias de salto fino. Óculos escuros enormes escondiam metade do rosto. Rodrigo disse, com uma animação quase infantil: Mãe, quero te apresentar alguém muito especial. A moça tirou os óculos devagar. Olhos castanhos bem delineados. Cílios longos, perfeitos demais para serem naturais. Sorriso branco, ensaiado, como propaganda de pasta de dente. Prazer, Dona Esther. O Rodrigo fala tanto da senhora. Estou tão feliz de finalmente conhecer a minha sogra. Sogra. Ela me chamou de sogra em menos de 30 segundos. Eu sorri. Apertei a mão dela. Mão macia, sem calos, sem marcas de quem já trabalhou com o corpo. Prazer, filha. Entra. Entra. Tô fazendo almoço. Tem comida para todo mundo. Eles entraram. E algo mudou dentro da minha casa. Bruna andava devagar, olhando tudo com atenção demais. Não era curiosidade. Era avaliação. Os olhos percorriam as paredes. Os móveis. O sofá de 3 lugares com capa de crochê que a dona Marlene fez. Pararam no relógio de mogno. Nossa, que relógio lindo! Ela se aproximou. Tocou a madeira com a ponta dos dedos. Isso aqui é antiguidade, né? Deve valer uma fortuna. É herança de família. Minha avó saiu firme, mas algo se mexeu dentro do meu peito. Meu pai comprou quando eu era criança. Que preciosidade! Ela inclinou a cabeça, ainda olhando. Essas coisas antigas estão super em alta agora. E eu juro que vi ela calcular algo por dentro. Preparei limonada enquanto eles se acomodavam. Rodrigo estava radiante. Não tirava os olhos dela. Ela elogiou a casa. Elogiou o cheiro da comida. Pediu para ver fotos de Rodrigo criança. Riu nos momentos certos. Tocou meu braço quando eu contei histórias. A senhora é costureira, né? O Rodrigo me contou. A senhora ainda costura? Já tô aposentada disso, filha. Meus olhos não são mais os mesmos. Que pena. Ela olhou ao redor de novo. Mas a senhora deve ter guardado um bom dinheiro depois de tantos anos trabalhando, né? Minha avó também costurava e conseguiu comprar a casa dela. Ali foi a primeira fisgada. Pergunta sobre dinheiro disfarçada de elogio. Deus me deu o suficiente, respondi, mantendo o tom leve. Mas por dentro, algo começou a render. Durante o almoço, Bruna comeu pouco. Disse que estava de dieta. Que trabalhava como influenciadora digital. Que precisava cuidar da imagem. Mostrou o celular com fotos em restaurantes caros, roupas de marca, viagens. 23 mil seguidores. Ela sorriu, orgulhosa. Sogra, a senhora tem Instagram? Preciso te adicionar. Antes que eu respondesse, ela já tinha se aproximado. Rodrigo, tira uma foto. Ela colocou o braço sobre meu ombro. O flash estourou. Perfeita. Vou postar. Conhecendo minha sogra maravilhosa. Digitou rápido, sem me perguntar. Rodrigo olhava para ela como se estivesse diante da 8ª maravilha do mundo. E eu? Eu engoli o desconforto com um gole de limonada. Nos dias seguintes, Bruna começou a aparecer com frequência. Sempre simpática. Sempre com aquele jeito doce que parecia estudado. Perguntava sobre o bairro. Sobre os vizinhos. Há quanto tempo eu morava ali. Elogiou minha máquina de costura antiga. Isso aqui deve valer uns 3 ou 4 mil reais no mercado vintage. Ficou encantada com a jabuticabeira do quintal. Quando a gente casar, sogra, quero que a senhora me ensine a fazer aquela farofa que o Rodrigo ama. Casar. Ela falava em casamento com 3 meses de namoro. Mas o que mais me incomodou foi quando a peguei fotografando a sala. Rodrigo estava no banheiro.
Ela de costas para mim. Celular erguido. Tirando foto do relógio. Dos quadros. Da estante. Tá fotografando o quê, filha? Minha voz saiu doce. Ela se virou rápido. Ai, sogra, me pegou. É que eu amo decoração antiga. Tô sempre buscando inspiração pro meu perfil. A casa da senhora é tão autêntica. Autêntica. Como se a minha vida fosse cenário. Rodrigo voltou do banheiro. Ela grudou nele, beijou seu rosto, fez charme. E meu filho? Meu filho estava encantado demais para perceber o que eu já começava a sentir. Depois que eles foram embora, sentei na varanda sozinha. As begonias balançavam com o vento morno de janeiro. E pela primeira vez em anos, eu senti medo. Não o medo de ficar sozinha. O medo de que alguém estivesse planejando algo que eu ainda não conseguia enxergar por completo. E eu deveria ter confiado nesse instinto. Porque o que veio depois me ensinaria que as piores tempestades chegam sorrindo. Fevereiro chegou com chuvas fortes que alagavam a rua da minha casa. E com as chuvas, veio o pedido. Rodrigo apareceu sozinho numa quinta-feira à noite. Nervoso. Mexendo no celular. Aceitou o café, mas mal tocou na xícara. Mãe, preciso conversar sobre uma coisa. Meu coração apertou. Fala, filho. Eu pedi a Bruna em casamento. Ele tentou sorrir. Ela disse sim. Eu deveria ter sentido alegria. Deveria ter chorado. Abraçado. Comemorado. Mas tudo que senti foi aquele peso no estômago crescendo. Parabéns, meu filho. Forcei um sorriso. Quando foi isso? Ontem. No restaurante italiano do Jardim. Tresorelli. Ele passou a mão no cabelo. Mãe, eu queria fazer uma festa de noivado. Chamar a família dela. Nossos amigos. Mas tá tudo muito caro. Ali estava. Quanto você precisa? 15.000 reais. Disse rápido. Como quem arranca um curativo. É só um empréstimo, mãe. Prometo que devolvo em 6 meses. 15.000 reais. Metade do que eu ganhava em um ano quando ainda costurava. Filho, isso é muito dinheiro. Eu sei, mãe. Mas é importante para a família da Bruna. O pai dela tem padrão. Não posso fazer feio. Ele segurou minha mão. É a mulher da minha vida. E como toda mãe que confunde amor com sacrifício, eu disse sim. 3 dias depois, transferi os 15.000 reais. Rodrigo me abraçou forte. Disse que eu era a melhor mãe do mundo. E eu quis acreditar. A festa de noivado foi no começo de março. Bruna usava um vestido rosa claro, justo, com decote nas costas. Rodrigo, terno cinza, gravata bordô. Eu mandei fazer escova no cabelo. Comprei um vestido verde musgo. Queria estar apresentável. Mas bastou chegar para entender. Eu não pertencia ali. Convidados jovens. Perfumes caros. Risadas altas. Mulheres com joias que refletiam as luzes. Homens com relógios pesados no pulso. E eu? Eu era só uma senhora de 68 anos, com sapatos ortoédicos e um vestido de loja popular. Bruna me cumprimentou com um beijo no ar. Oi, sogra. Que bom que veio. Ela me levou até um grupo de amigas. Meninas, essa é a sogra. A mãe do Rodrigo. Pausa. Ela é costureira aposentada. Trabalhou a vida toda. Tadinha. Criou o Rodrigo sozinha. Tadinha. As moças sorriram com pena e voltaram a conversar. Eu fiquei ali. Invisível. Procurei Rodrigo com os olhos. Ele ria no bar com os amigos. Não me olhou nenhuma vez. A noite arrastou. E foi no banheiro que tudo se revelou. A porta não fechava direito. Eu estava na cabine do fundo quando ouvi as vozes entrando. Uma delas era de Bruna. Dá até pena da velhinha. Ela riu. Mas fazer o quê? Ela tem casa quitada. E o Rodrigo falou que ela tem uma poupança gorda. Outra voz respondeu. Casa primeiro, depois a herança vem sozinha. Bruna riu.
Ela já tem 68. Quantos anos faltam? 10. 15, no máximo. Meu sangue virou gelo. E o Rodrigo faz tudo o que eu peço. Ele é manipulável. Manipulável. O casamento vai ser grande. Enorme. Já comecei a lista. Buffet top. Decoração de revista. Lua de mel em Cancún. O pai dele morreu. O dinheiro do seguro tá guardado. É só ir com jeitinho que ela solta. Elas riram. Saíram. E eu fiquei ali, sentada num banheiro apertado. Respiração presa. Mãos tremendo. Mas o que mais doeu? Não foi a crueldade de Bruna. Foi saber que meu próprio filho tinha entregado minha vida como moeda de troca. Esperei 5 minutos. Lavei o rosto. Saí. Não me despedi. Peguei um táxi e voltei para casa. Rodrigo nem percebeu minha ausência. Naquela noite, sentada na varanda, eu tomei uma decisão. Ainda não sabia qual. Mas algo dentro de mim tinha acordado. E estava cansado de ser usado. 2 semanas se passaram desde a festa de noivado. 2 semanas em que eu fingi que não tinha ouvido nada. 2 semanas sorrindo quando Rodrigo ligava. 2 semanas dizendo que estava tudo bem, quando nada estava. Porque depois que você escuta a verdade, você não consegue mais fingir que não ouviu. Passei a reparar em detalhes que antes eu ignorava. O jeito como Bruna olhava para minha casa. Não como quem admira, mas como quem avalia um imóvel. O modo como Rodrigo desviava o olhar quando ela perguntava sobre minhas economias. As risadinhas baixas quando achavam que eu não estava ouvindo. Mas eu estava. Sempre estive. Foi numa quarta-feira à tarde que recebi a mensagem no celular. Mãe, a gente vai aí às 19 horas. Precisamos conversar sobre o casamento. O casamento. Como se fosse nosso. Como se eu fosse sócia naquela união. Eles chegaram pontualmente às 7. Bruna trazia uma pasta rosa bebê debaixo do braço. Daquelas com zíper, cheia de papéis. Vestia calça de alfaiataria preta, blusa de seda branca, salto nude. Perfume caro que tomou conta da minha sala simples. Oi, sogra. Beijo rápido no rosto. Mecânico. Trouxe uma surpresinha. Sentamos à mesa da cozinha. Rodrigo inquieto. Mexendo no celular. Bruna abriu a pasta com aquele sorriso largo que eu já começava a temer. Então, sogra querida. Ela puxou uma planilha colorida. A gente fez o planejamento completo do casamento. Queríamos mostrar para a senhora primeiro, porque, bem, família é importante, né? Família. Que palavra bonita para disfarçar interesse. Ela virou a folha para mim. Meus olhos correram pela lista. Buffet para 200 convidados. R$ 45.000. Decoração floral. R$ 22.000. Vestido de noiva importado. R$ 18.000. Ternos para padrinhos. R$ 8.500. Flores para cerimônia. R$ 8.000. Bolo cenográfico de 4 camadas. R$ 4.500. Convites personalizados. R$ 3.000. Fotografia e vídeo profissional. R$ 12.000. Banda ao vivo e disc-jockey. R$ 15.000. Lua de mel em Cancún. R$ 26.000. No final da página, em vermelho, R$ 142.000. O silêncio na cozinha era tão pesado que eu ouvia o tic-tac do relógio da sala. É bastante dinheiro. Minha voz saiu controlada. Mas é o casamento do seu filho, sogra. Bruna inclinou o corpo para frente, mãos sobre as minhas. Uma vez na vida. A gente merece começar bem, né? Rodrigo finalmente falou. Mãe, a gente sabe que a senhora tem umas economias. Sei do seguro que o pai deixou. Sei que a senhora trabalhou muito. Ele não conseguia me olhar nos olhos. É só um empréstimo. A gente paga de volta aos poucos. Empréstimo. Como se os 15.000 já não tivessem sido um empréstimo. Como se eu não soubesse que aquele dinheiro jamais voltaria. Filho, isso é quase tudo que eu tenho.
Bruna soltou minhas mãos como se tivesse tocado em algo quente. O sorriso sumiu. Os olhos ficaram frios. A senhora tem ou não tem, sogra? A voz dela endureceu. Porque eu preciso fechar esses fornecedores essa semana. Estão segurando as datas. Bruna. Rodrigo tocou o braço dela, fraco. Não, Rodrigo, vamos ser diretos. Ela cruzou os braços. Dona Esther, a senhora mora sozinha numa casa quitada, num bairro valorizado. Trabalhou 40 anos. Tem aposentadoria, economias, seguro de vida do falecido marido. Meu estômago se revirou. Não precisa fingir que não tem condição. Eu precisava pensar. Minha voz saiu fraca. Pensar. Ela deu uma risada curta. Sogra, com todo respeito, o que tem para pensar é o casamento do seu único filho. A senhora quer que ele se case como? Num salão vagabundo com salgadinho de boteco? Rodrigo tentou intervir, mas sem firmeza. Bruna. Estou sendo realista. Ela virou-se para ele. Seu pai já vai pagar a lua de mel extra, o carro pra gente sair. Sua mãe precisa participar também. Participar. Como se eu fosse um investidor. Levantei da cadeira devagar. Minhas pernas estavam bambas, mas eu me mantive ereta. Eu preciso pensar agora. Se me dão licença, estou cansada. Rodrigo se levantou constrangido. Boa noite, mãe. Boa noite, filho. Bruna fechou a pasta com força. Tudo bem. A gente volta quando a senhora tiver decidido. Ela sorriu de canto. Mas não demore, viu? Tempo é dinheiro. Eles saíram. Ouvi o motor do carro se afastando pela rua. E só então, eu desabei na cadeira. 142 mil reais. Era mais do que eu tinha. Era tudo o que eu tinha. Mais os 15 mil já dados. Mais as dívidas que eu teria que fazer. Mas não foi o dinheiro que mais doeu. Foi perceber que, para eles, eu era apenas uma fonte. Um cofre. Uma velha inconveniente que deveria entregar tudo e depois desaparecer. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei olhando o teto do quarto. Ouvindo os cachorros da vizinhança. O relógio marcando as horas. E pela primeira vez em 68 anos, eu senti raiva. Não uma raiva explosiva. Uma raiva fria, clara, calculada. E junto com essa raiva, nasceu algo novo. Um plano. O domingo seguinte sempre foi sagrado entre mim e Rodrigo. Almoço na minha casa. Desde que ele era criança. Acordei cedo. Preparei arroz soltinho. Picanha, a preferida dele. Farofa com bacon. Vinagrete caprichado. Arrumei a mesa com a toalha de renda que uso só em ocasiões especiais. Pratos de porcelana branca do meu casamento. 12:00 em ponto. A campainha tocou. Abri. Rodrigo estava de bermuda jeans e camiseta polo. Bruna entrou sem esperar convite. Rosto fechado. Nem me cumprimentou direito. Foi direto para a sala e se jogou no sofá como se estivesse na casa dela. Mãe, desculpa. Rodrigo sussurrou. Ela tá estressada com os preparativos. Eu tô te ouvindo, Rodrigo. Bruna gritou da sala. E sim, tô estressada porque a gente tem um casamento para planejar e sua mãe tá enrolando. Engoli seco. Fui buscar suco na cozinha. Quando voltei, ela estava de pé, olhando ao redor. Com nojo. Gente, que cheiro é esse? Ela torceu o nariz. Tem cheiro de coisa velha aqui. Bruna. Rodrigo tentou. Essa casa precisa de reforma urgente, sogra. Ela passou o dedo na estante. Quando foi a última vez que pintou essas paredes? 1990. Senti o rosto queimar. A casa tá limpa. Limpa, sei. Ela riu. Mas é antiga, né? Tudo aqui é tão brega. Brega. Minha vida inteira resumida numa palavra. Chamei para o almoço. Ela mal tocou na comida. Isso aqui tem muito óleo. Empurrou o prato. Não tem uma salada?
Tem vinagrete ali. Vinagrete não é salada. Ela suspirou. Esquece. Nem tô com fome. Rodrigo comia em silêncio. Não disse nada. Depois do almoço, enquanto eu lavava a louça, ouvi da sala. Rodrigo, sério que sua mãe ainda não decidiu sobre o dinheiro? Seu Tavares já perguntou o que a família do noivo vai contribuir. Fechei a torneira. Respirei fundo. Voltei para a sala. E foi ali que algo dentro de mim explodiu. Bruna estava ao lado do relógio de Mogno. O relógio do meu pai. O relógio que marcou toda a minha vida. Ela cruzou os braços e disse, falando em brega, isso aqui é o cúmulo. Meu coração parou. Bruna, esse relógio é da família. Devia estar no museu. Ela riu. Quando a gente casar, a senhora devia vender essa casa, comprar algo menor, ou então vir morar com a gente. Ela olhou para Rodrigo. Assim vende tudo, ajuda com a entrada do nosso apartamento. Todo mundo ganha. Eu não vou vender minha casa. Não vai. Ela inclinou a cabeça. Pensei que a senhora quisesse o melhor para o seu filho. E então, meu filho, meu único filho, olhou para mim e disse, mãe, não custa pensar, né? A casa tá velha mesmo, a senhora sozinha aqui. Ali. Algo não quebrou. Explodiu. Saíam. Minha voz saiu baixa. O quê? Rodrigo piscou. Saíam da minha casa. Bruna riu. Que exagero. Eu disse saiam. Gritei. Silêncio. Rodrigo pálido. Bruna boquiaberta. Saíam da minha casa velha, brega, antiga. Minha voz tremia de raiva. E só voltem quando aprenderem a respeitar quem te deu essa vida, Rodrigo. Eles saíram. A porta bateu. E eu fiquei sozinha. No sofá de crochê. Com o relógio do meu pai marcando o tempo. E eu chorei. Mas no meio das lágrimas, algo novo nasceu. Uma certeza fria. Se eles me queriam enterrada para pegar minha herança, iam ter que esperar. Porque eu tinha acabado de ressuscitar. Depois que eles foram embora naquela tarde, a casa ficou em silêncio. Um silêncio pesado, diferente de todos os outros que eu já conheci. Não era solidão. Era abandono. Sentei no sofá, com as mãos pousadas no colo, olhando para a porta ainda balançando levemente, como se o impacto da saída deles tivesse ficado gravado na madeira. Meu filho. Meu próprio filho. Tinha me olhado como se eu fosse um obstáculo. Como se eu fosse um peso. Eu caminhei até a sala. Parecia outra casa. O relógio do meu pai continuava marcando o tempo. Tic, tic. Como se dissesse, você ainda está aqui. Mas algo dentro de mim tinha sido arrancado. Passei aquela noite acordada. Não chorei como na noite da festa de noivado. Dessa vez, eu estava vazia. E quando a dor para de doer, ela vira decisão. Na manhã seguinte, acordei cedo. Fiz café. Comi pão seco. Troquei de roupa. Peguei a bolsa e saí. Meu primeiro destino foi o banco. A mesma agência onde eu tinha conta desde que me casei. A mesma gerente que me chamava de Dona Esther com aquele tom de familiaridade. Sentei na frente dela. Ela sorriu. Bom dia, Dona Esther. Em que posso ajudar? Quero um extrato completo da minha conta. Tudo. Poupança, aplicações, seguros. Ela estranhou. Claro, mas aconteceu alguma coisa? Não. Minha voz saiu firme. Eu só preciso saber exatamente o que é meu. Ela digitou. Impressora começou a cuspir folhas. Valores. Datas. Rendimentos. R$ 112.000 na poupança. R$ 14.700 na conta corrente. Seguro de vida do Osvaldo. R$ 80.000, aplicado em fundo conservador. Somando tudo. R$ 196.700. Esse era o valor da minha vida inteira. 30 anos de costura. 30 anos de noites sem dormir. 30 anos de sacrifícios. Quase R$ 200.000.
E eles queriam tudo. Agradeci, dobrei os papéis e saí. Não liguei para ninguém. Não fui à casa da dona Marlene. Não fui à igreja. Fui direto para um endereço que eu nunca pensei que pisaria. Um escritório pequeno, discreto, com uma placa simples. Dr. Henrique Bastos, Advocacia Civil e Patrimonial. O nome me foi indicado por uma vizinha anos atrás, quando o marido dela morreu e os filhos tentaram tirar a casa. Entrei. Expliquei tudo. Não gritei. Não chorei. Contei como quem relata um acidente. Meu filho quer que eu venda minha casa. A noiva dele quer usar meu dinheiro para o casamento. Eles já me pediram valores altos. Agora estão me pressionando. O advogado me ouviu em silêncio. Dona Esther, tudo que a senhora tem está no seu nome. Eles não podem obrigar a senhora a nada. E se eu ajudar, e depois me descartarem? Ele cruzou os dedos sobre a mesa. Então a senhora precisa se proteger. Proteger. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça. Como? Ele respirou fundo. Se a senhora decidir ajudar financeiramente, faça tudo por contrato. Sem informalidade. Com termos claros. Datas. Valores. Penalidades. Ou então, não ajude. Não ajude. Simples assim. Saí do escritório com uma pasta na mão e algo novo dentro de mim. Clareza. Pela primeira vez desde que Bruna entrou na minha vida, eu enxergava a situação pelo que ela era. Não era um conflito de família. Não era desentendimento geracional. Era exploração. E meu filho, meu próprio filho, estava permitindo. Na semana seguinte, Rodrigo me ligou. Não pediu desculpas. Não perguntou se eu estava bem. Mãe, a gente precisa conversar. Bruna tá muito magoada. Ela disse que você foi grossa com ela. Grossa. Eu só pedi respeito. Mãe, você precisa entender o lado dela. Entender o lado dela. A mulher que queria vender minha casa. Que chamou minha vida de brega. Que planejava minha morte em 15 anos. Rodrigo, eu não vou vender minha casa. Silêncio do outro lado da linha. Mas, mãe, não vou. Então como a gente vai pagar o casamento? Ali estava a verdade. Não era saudade. Não era amor. Era dinheiro. Isso não é problema meu. Você tá sendo egoísta. Egoísta. Eu desliguei. Passei o dia andando pela casa, tocando em cada parede, em cada móvel. A mesa da cozinha onde fiz o primeiro bolo do meu filho. O corredor onde marquei, com lápis, a altura dele ano após ano. O quarto onde cuidei de Osvaldo até o último suspiro. Essa casa não era um imóvel. Era minha história. E ninguém ia arrancar isso de mim. 2 dias depois, Bruna apareceu. Sozinha. Sem avisar. Bateu na porta como quem vem cobrar uma dívida. Abri. Ela não sorriu. Dona Esther, a gente precisa resolver essa situação. Entre. Minha voz saiu calma demais para quem tinha um vulcão por dentro. Ela entrou, olhando ao redor como sempre. Desdém nos olhos. Eu vou ser direta. Ela cruzou os braços. Meu pai está pagando grande parte do casamento. Mas a família do noivo também precisa contribuir. É questão de honra. Honra. Dei uma risada seca. Você chama de honra pegar o dinheiro de uma senhora? Ela se aproximou. Eu chamo de responsabilidade familiar. Responsabilidade é respeitar. Respeito não paga buffet. Essa frase me atravessou como uma faca. Você não ama meu filho. As palavras saíram antes que eu pudesse segurá-las. Ela regalou os olhos por um segundo. Depois sorriu. Amor não paga contas, sogra. Ali eu vi tudo. Não havia disfarce. Não havia culpa. Não havia humanidade. Eu sei que a senhora tem dinheiro. Ela continuou. E sei que, se não ajudar, o Rodrigo vai sair prejudicado. Quer mesmo ser a mãe que destruiu o próprio casamento do filho? Destruiu.
Eu me aproximei. Olhei dentro dos olhos dela. Você não vai me chantagear. Ela deu de ombros. Então você não vai ao casamento. As palavras caíram como pedras. Como é? É melhor para todos. Ela falou como quem escolhe uma cortina. Meus convidados não vão se sentir confortáveis com uma sogra, fora de contexto. Fora de contexto. Minha vida inteira, fora de contexto. Rodrigo concorda? Ela hesitou um segundo. Um segundo apenas. Ele quer evitar conflito. Evitar conflito. Ou evitar me defender. Eu respirei fundo. Senti a raiva subir da barriga para o peito. Mas não gritei. Não chorei. Não implorei. Eu apenas disse: tudo bem. Ela piscou. Como assim, tudo bem? Tudo bem. Sorri. Eu não vou ao casamento. Ela sorriu satisfeita. Obrigada por entender, Dona Esther. Assim fica mais fácil para todos. Para todos. Menos para mim. Ela saiu. E quando a porta se fechou, eu fiquei parada no meio da sala por um longo tempo, sentindo algo que eu nunca tinha sentido antes. Não era tristeza. Era luto. Eu estava enterrando o filho que eu achei que tinha. Dedo indicador apontando para a direita se você já foi descartada por quem deveria te proteger. Se você já sentiu o peso de ser considerada inconveniente na própria família. Dedo indicador apontando para a direita se inscreva no Afonso Story. Porque aqui, cada mulher que foi silenciada encontra uma voz. Naquela noite, eu sentei na mesa da cozinha com a pasta do advogado aberta. Olhei os números. Olhei os contratos. E então, eu tomei a decisão que mudaria tudo. Se eles queriam meu dinheiro, eles teriam que me ouvir. Se queriam me excluir, eu não imploraria para entrar. Eu deixaria que sentissem o que é perder. Não por vingança, mas por dignidade. E eu comecei a preparar tudo. Em silêncio. Sem avisar ninguém. Porque às vezes, a única forma de ser respeitada é retirar aquilo que os outros acham que é direito deles. Dedo indicador apontando para a direita se você sente que essa história está tocando em algo profundo dentro de você. Não vá embora. Dedo indicador apontando para a direita se inscreva no Afonso Story. Você não imagina o que ainda está por vir. E enquanto o relógio do meu pai marcava cada segundo daquela madrugada, eu já não era mais apenas uma mãe magoada. Eu era uma mulher acordada. Depois que Bruna saiu da minha casa dizendo que eu não deveria ir ao casamento, eu não fiquei sentada chorando. Eu fiquei sentada pensando. Existe uma diferença. Chorar é reação. Pensar é escolha. E eu escolhi pensar. Passei aquela noite na mesa da cozinha, com a pasta do advogado aberta, o relógio do meu pai marcando cada segundo e a certeza de que, se eu não me defendesse agora, seria engolida por pessoas que diziam me amar. Não era mais sobre o casamento. Era sobre quem eu ainda era. Sobre o que restava da mulher que criou um filho sozinha, que trabalhou 40 anos com as próprias mãos, que pagou cada centímetro daquela casa. Eu não tinha sido criada para ser usada. E não seria no final da minha vida que eu aceitaria isso. Na manhã seguinte, liguei para o advogado. Doutor Henrique, eu decidi. Decidiu o quê, Dona Esther? Se eu ajudar financeiramente, será com contrato. Tudo por escrito. Tudo no meu nome. Sem exceções. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Isso é sábio. Eu não quero ser vista como um banco. Quero ser tratada como pessoa. Ele marcou um horário para a tarde. Antes de sair, sentei na sala e olhei ao redor. Cada objeto naquela casa tinha história. Nada ali era descartável. E eu também não era. No escritório, ele preparou documentos. Contrato de empréstimo. Cláusulas de devolução. Datas. Multas. Responsabilidades. Se eu emprestasse dinheiro, ele voltaria. Se eu pagasse fornecedores, os contratos ficariam no meu nome. Se algo fosse cancelado, eu teria o direito. Controle. Algo que eu nunca precisei exercer sobre meu próprio filho. Até agora. Assinei. Não com raiva.
com lucidez. Ao sair do escritório, não senti alívio. Senti peso. Porque proteger a si mesma, às vezes dói mais do que se sacrificar. Naquela noite, Rodrigo me ligou. Mãe, a Bruna me contou que você aceitou não ir ao casamento. Aceitei. Sim. Ele respirou fundo. Obrigado por entender. Vai ser melhor assim. Melhor. Rodrigo, você tem ideia do que está me pedindo? Silêncio. Você está me pedindo para desaparecer do dia mais importante da sua vida. Mãe, é só um dia. Só um dia. A maternidade inteira resumida em só um dia. Tudo bem, filho. Minha voz saiu firme demais para ser mentira. Se é isso que você quer. Ele suspirou, aliviado. Eu te amo, mãe. Eu também te amava. Mas amor sem respeito vira ferida. 2 dias depois, eles voltaram à minha casa. Dessa vez, juntos. Bruna trazia novamente a pasta rosa. Sentaram à mesa como se nada tivesse acontecido. Como se não tivessem tentado me apagar da vida do meu próprio filho. Então, sogra. Ela abriu a pasta. A gente pensou bastante. Talvez não precise de tudo aquilo que mostramos. Podemos enxugar. Enxugar. A nova planilha estava diante de mim. 115 mil reais. Meu pai vai cobrir uma parte maior. Ela explicou. Mas ainda precisamos de ajuda. Até porque a senhora também é parte da família. Família. Quanto exatamente vocês querem de mim? Rodrigo me olhou. 50 mil reais, mãe. 50 mil. Quase metade de tudo que eu tinha. E então, veio o detalhe. Além disso, Bruna continuou. A gente queria que a senhora arcasse com as flores da cerimônia e o bolo principal. Não dá para fazer algo simples, né? O nome da família do meu pai está em jogo. Flores e bolo. Eu lembrei do contrato na bolsa. Lembrei das palavras do advogado. Respirei fundo. Tudo bem. Eles se entreolharam, surpresos. Mas vai ser do meu jeito. O sorriso de Bruna congelou por um segundo. Como assim? Eu pago. Mas tudo ficará no meu nome. Contratos, fornecedores, pagamentos. E esse dinheiro será empréstimo, com prazo de devolução. Rodrigo arregalou os olhos. Empréstimo. Sim. Bruna inclinou o corpo para frente. Mas, sogra, isso não é necessário. É. Ela tentou rir. Estamos falando de família. Exatamente por isso. Houve um silêncio desconfortável. Rodrigo pigarreou. Mãe, você não confia na gente? A pergunta que sempre destrói mães. Não é sobre confiança. É sobre sobrevivência. Eu confio em mim. Bruna mordeu o lábio, claramente contrariada. Mas ela queria o dinheiro. E eu sabia disso. Tudo bem. Ela disse por fim. Se é o que a senhora quer. Eu puxei os papéis da bolsa. Contrato. Datas. Assinaturas. Eles assinaram. Ambos. Ali, naquele momento, algo mudou. Eles ainda achavam que estavam no controle. Mas não estavam mais. E eu senti isso. Não como prazer. Como necessidade. Na semana seguinte, comecei a agir. Liguei para a floricultura indicada por Bruna. Escolhi pessoalmente as flores. Nada de exagero. Nada de luxo vazio. Assinei contrato em meu nome. Paguei com transferência. Depois, fui ao confeiteiro. Expliquei que queria um bolo elegante, mas sem ostentação. Assinei. Em meu nome. Tudo em meu nome. Cada recibo, cada contrato, cada comprovante, eu guardava numa pasta azul. Enquanto isso, Rodrigo e Bruna continuavam a agir como se eu fosse apenas a carteira que pagava. Nenhuma ligação para perguntar como eu estava. Nenhum convite para jantar. Nenhum gesto de filho. Só mensagens. Já pagou as flores? O bolo está confirmado?
Minha mãe quer trocar a decoração. E eu respondia: está tudo sob controle. Porque estava. Mas não do jeito que eles imaginavam. Dedo indicador apontando para a direita se você já sentiu que estavam te usando com um sorriso no rosto. Dedo indicador apontando para a direita se você já percebeu que seu valor para alguém só existe enquanto você é útil. Dedo indicador apontando para a direita se inscreva no Afonso Story. Porque essa história não é exceção. Ela é realidade para muitas mulheres. Certa noite, sentei sozinha na sala. O relógio do meu pai marcava 9 horas. Peguei a pasta azul. Olhei cada papel. E uma pergunta me atravessou como um trovão. Por que eu estava pagando para ser excluída? Eu estava financiando um evento do qual eu não faria parte. Eu estava bancando uma humilhação pública. Eu estava colocando meu suor num dia em que eu seria oficialmente apagada. E naquele instante, eu soube. Não havia mais meio termo. Ou eu continuaria sendo explorada, ou eu retomaria a minha dignidade. E dignidade não se negocia. Na madrugada daquele mesmo dia, abri o computador. Revi cada contrato, cada cláusula, cada direito que eu tinha assinado. E percebi algo que eles não tinham percebido. Se eu cancelasse tudo, absolutamente tudo, o casamento deles, simplesmente não aconteceria como planejado. Não por maldade. Por consequência. Eu não queria vingança. Eu queria respeito. E se eles só entendiam o valor das coisas quando perdiam, então talvez fosse hora de deixar que perdessem. Fechei o computador. Apaguei a luz da sala. E pela primeira vez desde que Bruna entrou na minha vida, eu dormi. Porque quando uma mulher decide não ser mais usada, ninguém mais dorme tranquilo ao redor dela. Dedo indicador apontando para a direita se você está sentindo essa virada comigo, se essa história está despertando algo dentro de você. Dedo indicador apontando para a direita, não se afaste agora. Se inscreva no Afonso Story. O que vem a seguir não é grito. É consequência. Na manhã seguinte, acordei com o corpo cansado, mas a mente afiada. Sabe quando você não sente mais medo? Quando a dor já passou do limite e se transformou em clareza. Era isso. Preparei meu café preto, forte, sem açúcar. Sentei à mesa da cozinha, a mesma onde criei meu filho, onde ensinei ele a escrever o próprio nome, onde ele me pediu ajuda pela primeira vez. E agora? Onde eu estava prestes a escolher a mim mesma. Abri a pasta azul. Relatórios. Contratos. Cláusulas. Tudo no meu nome. E então eu fiz algo que nunca pensei que faria. Peguei o telefone. O primeiro fornecedor era a floricultura. Bom dia. Aqui é Esther Maria Santos. Bom dia, Dona Esther. Em que posso ajudar? Gostaria de confirmar uma informação do meu contrato. Ouvi o som do teclado. Sim, encontrei. Arranjos para cerimônia e recepção. Pagamento de 50% já realizado. E se eu decidir cancelar? Houve uma pausa. Se o cancelamento for feito até 48 horas antes do evento, a senhora perde o sinal, mas não é cobrada pelo restante. Perde o sinal, mas recupera a dignidade. Obrigada. Desliguei. Liguei para o confeiteiro. Se eu cancelar, o que acontece? Perda do valor de entrada. Mais nada. Desliguei. Decoração. Multa apenas sobre o adiantamento. Desliguei. Banda. Cancelamento permitido com retenção do sinal. Cada ligação confirmava a mesma coisa. Eu perderia uma parte do dinheiro, mas salvaria o resto. E mais do que isso, salvaria a mim. Peguei papel e caneta. Comecei a somar. Valor total que eu já tinha pago em adiantamentos. R$ 36.500. 36.500. Era muito. Mas o valor que eu ainda teria que pagar ultrapassava 50 mil. E aquele dinheiro era minha segurança, meu futuro, minha última garantia de que eu não terminaria meus dias dependendo de ninguém. Eu não estava destruindo nada.
Eu estava impedindo que destruíssem a mim. E naquele momento, uma coisa ficou clara como o sol ao meio-dia. Eles escolheram o luxo. Eu escolhi a dignidade. O telefone vibrou. Mensagem de Rodrigo. Mãe, a Bruna quer trocar as flores por orquídeas importadas. Você pode falar com a floricultura hoje. Orquídeas importadas. Eu fechei os olhos por um segundo. Respirei. Posso ver isso mais tarde. Enviei. Não era mentira. Eu realmente veria isso. Do meu jeito. Passei o dia andando pela casa, olhando cada canto. A estante que eu mesma montei. O sofá gasto que ainda guardava a marca do corpo do meu marido. O relógio de madeira do meu pai, batendo firme na parede como se marcasse não só o tempo, mas as escolhas. Eu não era uma convidada indesejada na vida do meu filho. Eu era a base. E eles tinham esquecido disso. Naquela noite, sentei na cama com a pasta azul no colo. Passei a mão pelos papéis como quem toca uma armadura. Senti medo. Sim. Porque enfrentar um filho não é como enfrentar um estranho. Mas eu senti algo maior do que medo. Respeito por mim. Dedo indicador apontando para a direita se você já esteve diante de uma decisão que parecia impossível. Dedo indicador apontando para a direita se você já precisou escolher entre ser amada ou ser respeitada. Dedo indicador apontando para a direita se inscreva no Afonso Story. Porque histórias como essa não são só entretenimento. São espelhos. No dia seguinte, fui ao banco. Atualizei minha poupança. Conferi cada valor. Cada centavo tinha história. Cada número era uma madrugada costurando, um fim de semana sem descanso, uma vida inteira sendo responsável. E então, eu fiz a primeira ligação. Floricultura? Aqui é Esther Maria Santos. Pois não, dona Esther. Quero cancelar o contrato referente ao casamento de Rodrigo Santos e Bruna Tavares. Silêncio. Confirmando. A senhora deseja cancelar o serviço de arranjos florais? Sim. Ciente da perda do valor de entrada? Ciente. Podemos processar o cancelamento agora mesmo. Processe. O clique final da ligação soou como um portão se fechando atrás de mim. Mas não me senti presa. Me senti livre. Liguei para o confeiteiro. Quero cancelar. Liguei para a decoradora. Cancelar. Para a banda. Cancelar. Para cada fornecedor que dependia da minha assinatura. Eu disse a mesma palavra. Cancelar. Cada vez que eu desligava, meu corpo tremia. Não de arrependimento. De libertação. Quando terminei a última ligação, olhei para minhas mãos. Elas estavam firmes. Pela primeira vez em meses. Não estavam suplicando. Estavam decidindo. Naquele mesmo dia, Rodrigo me ligou. Mãe, a floricultura disse que houve um problema com o contrato. Problema? Que tipo de problema? Eles falaram que o contrato foi cancelado. Houve um silêncio pesado entre nós. Eu cancelei. Ele respirou fundo. Mãe, você está brincando, né? Não. Por quê? A pergunta saiu com irritação, mas também com algo que eu reconheci. Medo. Porque eu não financio um evento do qual eu fui expulsa. Mãe, você prometeu ajudar. Eu ajudei. Até o ponto em que eu ainda era tratada como pessoa. Ele levantou a voz. Isso vai destruir tudo. Não, Rodrigo. Isso vai mostrar quem destruiu primeiro. Silêncio. Eu sabia o que ele estava sentindo. Pânico. Aquela sensação de que o castelo de vidro estava começando a rachar. Mãe, você não pode fazer isso comigo. Posso. E fiz. Você me pediu para não ir ao seu casamento. Agora está me pedindo para bancar o casamento que me exclui. Eu não faço mais isso. Ele ficou mudo por alguns segundos. Depois a voz saiu baixa. E a Bruna? Ela vai lidar com as consequências das escolhas dela. Mãe. Não me chame assim para me usar. E desliguei. Meu coração batia forte. Mas não era culpa. Era ruptura. E às vezes,
Ruptura é a única forma de sobreviver. Naquela noite, sentei na varanda. O céu estava escuro, sem estrelas. Ouvi o som distante dos carros. Pensei em tudo que eu tinha engolido nos últimos meses. As risadinhas. Os olhares. As palavras brega, vergonha, não venha. Tudo tinha peso. E agora? Eu estava devolvendo esse peso ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Não era vingança. Era limite. Dedo indicador apontando para a direita se você está sentindo esse momento comigo. Se essa virada está ecoando dentro de você. Dedo indicador apontando para a direita, fique no Afonso Story. O que vem a seguir não é explosão. É consequência. Porque quando uma mulher deixa de implorar por amor, o mundo ao redor dela começa a ruir. Depois que desliguei o telefone, a casa ficou em silêncio. Mas não era um silêncio vazio. Era o tipo de silêncio que vem depois de uma decisão sem volta. Eu sentei na sala, de frente para o relógio do meu pai. O pêndulo balançava devagar, como se marcasse não as horas, mas os limites que eu finalmente havia colocado. Pensei em Rodrigo quando era pequeno. Nos joelhos ralados. No primeiro dia de escola. No jeito que ele corria para mim quando tinha medo. E agora? Ele corria para mim apenas quando precisava de dinheiro. A maternidade nunca me preparou para isso. Não me ensinaram que o amor de um filho pode ser condicionado. Não me avisaram que, em algum momento, eu poderia deixar de ser mãe e passar a ser recurso. Meu celular vibrou de novo. Mensagem. Bruna está em pânico. Não respondi. Outra mensagem. O pai dela está perguntando por que nada foi entregue. Ainda não respondi. Outra. Mãe, você precisa atender. Isso está saindo do controle. Sair do controle. Como se algo tivesse estado sob controle antes. Levantei devagar. Fui até a cozinha. Preparei café. Sem açúcar. Amargo, como a realidade que eu tinha evitado por tempo demais. Enquanto a água fervia, senti o corpo cansado. Não de idade. De anos carregando coisas que nunca foram minhas. A campainha tocou. Uma vez. Duas. Olhei pelo visor da porta. Rodrigo. Respirei fundo. Abri. Ele estava diferente. O rosto tenso. Os olhos vermelhos. As mãos inquietas. Mãe. Eu não o abracei. Não recuei. Fiquei ali, firme, como nunca tinha ficado diante dele. Você pode entrar. Ele entrou devagar, como se estivesse entrando em território proibido. Mãe, isso virou um caos. Eu sei. A Bruna está desesperada. O pai dela acha que eu menti. Ele acha que eu peguei o dinheiro. Você mentiu. Eu. Você disse que eu tinha pago tudo. Ele ficou em silêncio. Você deixou que eu fosse apresentada como responsável por algo que você sabia que eu não era. Ele passou a mão no rosto. Mãe, eu só queria evitar confusão. E criou uma maior. Ele respirou fundo. Os fornecedores não vão entregar. A decoração vai ser simples. O bolo não é o que a Bruna escolheu. As flores são básicas. O pai dela está furioso. Eu o encarei. E você esperava o quê? Ele abaixou os olhos. Que você, não sei, que você resolvesse. Resolvesse. Eu resolvi. Ele levantou a cabeça. Como? Eu resolvi parar de ser usada. Ele se aproximou. Mãe, você está destruindo meu casamento. Eu senti algo que não era culpa. Era exaustão. Não, Rodrigo. Eu estou mostrando quem realmente destruiu. Ele apertou os punhos. Você não entende. A família dela é importante. Isso vai manchar minha imagem. Imagem. A palavra caiu no chão entre nós. E a minha imagem? Quando você pediu para eu não ir ao seu casamento, você pensou nela? Silêncio. Quando Bruna me chamou de vergonha, você pensou na minha dignidade? Silêncio. Quando vocês vieram aqui com aquela pasta, pedindo mais e mais, você pensou se eu ainda existia como pessoa?
Ele não conseguiu me olhar. Mãe, eu errei. Errou. Mas eu sou seu filho. E eu sou sua mãe. Minha voz não subiu, mas cortou. E mães não existem para serem exploradas. Ele respirava rápido agora. Você quer que eu perca tudo? Não. Então por que está fazendo isso? Porque eu me recuso a perder a mim mesma. Ele levou as mãos à cabeça. Eu não sei como consertar isso. Você não conserta. Como assim? Você aprende. Ele me encarou, confuso. Aprende que amor não se compra. Aprende que dignidade não se negocia. Aprende que respeito não se pede, se pratica. Houve um longo silêncio. Então ele falou baixo. A Bruna disse que você está fazendo isso por vingança. Eu senti o peito apertar. Mas não de dor. De verdade. Vingança é querer ver o outro sofrer. Eu dei um passo à frente. O que eu estou fazendo é parar de sofrer em silêncio. Ele fechou os olhos. Mãe, eu estou com medo. Medo. Finalmente, algo honesto. Do quê? De perder você. Eu respirei fundo. Você já me perdeu quando me pediu para desaparecer da sua vida por conveniência. Ele abriu os olhos, marejados. Mãe, por favor. Rodrigo, eu não deixei de te amar. A minha voz tremeu, mas não quebrou. Mas eu deixei de me anular. Ele caiu no sofá, como se o corpo não sustentasse mais o peso da própria consciência. E agora? Agora você lida com o que escolheu. Silêncio. Ele ficou ali por alguns minutos. Depois se levantou. Eu preciso voltar. O pai da Bruna está lá. Eu sei. Ele parou na porta. Mãe. Sim. Se eu cancelar tudo, se eu assumir que menti, se eu enfrentar isso. Eu o encarei. Então talvez, um dia, você volte a ser meu filho. Ele assentiu, engolindo em seco. Saiu. Fechei a porta. E pela primeira vez, não chorei. Sentei no sofá. Olhei para a parede. Para o relógio. Para a casa. Tudo estava intacto. Eu, também. Dedo indicador apontando para a direita se você já foi colocada diante de alguém que dizia te amar, mas só te via como recurso. Dedo indicador apontando para a direita se você já precisou escolher entre manter um relacionamento e manter a própria dignidade. Dedo indicador apontando para a direita fique no Afonso Story. Porque esta história é sobre o que acontece quando a mulher deixa de se encolher. Naquela noite, meu telefone tocou novamente. Desta vez, era uma mensagem desconhecida. Boa noite. Aqui é o Sr. Tavares. O pai da noiva. Abri. Gostaria de conversar. Urgente. Olhei para a tela. Pensei por um segundo. Respondi. Podemos falar. Por que agora? A verdade não seria mais sussurrada. Ela seria dita. E dita em voz alta. Quando a mensagem do pai da noiva apareceu na tela do meu telefone, eu não senti medo. Senti algo diferente. Clareza. Durante meses, tudo tinha acontecido dentro da minha casa. Dentro do meu coração. Dentro do meu silêncio. Mas agora, a verdade ia sair para fora. Podemos falar. Foi tudo o que eu respondi. O telefone tocou menos de 1 minuto depois. Dona Esther. Sou eu. A voz do outro lado era firme, controlada, mas carregada de tensão. Aqui é Tavares, pai da Bruna. Eu sei. Houve uma pausa. Eu estou confuso. Confuso. Sobre o quê? Sobre os contratos. Sobre os fornecedores. Sobre o dinheiro. Meu genro me garantiu que tudo estava pago. Meu genro. A palavra soou pesada. Ele disse a verdade pela metade. Silêncio. Como assim? Eu paguei os adiantamentos. Todos em meu nome. Mas cancelei na véspera. Por quê? A pergunta saiu seca. Porque naquele instante,
Eu não estava mais falando como mãe. Eu estava falando como mulher. Porque me pediram para não ir ao casamento do meu próprio filho. O ar ficou pesado do outro lado da linha. O quê? Ele me disse que a minha presença poderia constranger os convidados da sua família. Houve um ruído. Como se ele tivesse se afastado do telefone por um segundo. Ele disse isso, com essas palavras. Com essas e outras. Silêncio novamente. E a Bruna? Ela concordou. O tom dele mudou. Ela sabia que a senhora estava sendo excluída. Ela foi uma das que mais defendeu isso. Eu não precisei levantar a voz. A verdade, quando é limpa, corta sozinha. Então me explique uma coisa. Ele disse, agora mais contido. Se a senhora foi afastada, por que ainda pagou? Porque eu ainda acreditava que respeito podia ser negociado. E depois? Depois eu percebi que dignidade não se implora, se protege. Houve outro silêncio, mais longo, mais pesado. Dona Esther, o meu nome está sendo associado a uma situação que eu não conhecia. Agora conhece. E o dinheiro que a senhora perdeu? Perdi os adiantamentos. Quanto? R$ 36.500. Ele respirou fundo. E o restante? Eu salvei. O telefone ficou mudo por alguns segundos. Eu sabia que ele estava processando. Sabia também que ele não estava acostumado a ouvir uma mulher falar assim. Sem pedir. Sem justificar. Sem implorar. Então, o que está acontecendo agora é consequência de decisões do meu genro e da minha filha. Exatamente. E a senhora não pretende voltar atrás? Não. Mesmo sabendo que isso pode humilhar minha família? Eu já fui humilhada. Ele engoliu em seco. Dona Esther, eu preciso ser direto. Pode ser. Minha filha sempre teve tudo o que quis. Eu trabalhei muito para isso. Mas nunca ensinei ela a desrespeitar ninguém, muito menos a mãe do homem que ela escolheu para casar. Eu fechei os olhos por um segundo. Por que ouvir aquilo? Do pai dela. Do homem que até então eu imaginava ser parte do problema. Mudou algo dentro de mim. Se ela fez isso, ela vai ter que responder. Responde. A palavra soou como justiça. O casamento vai acontecer de qualquer forma. Ele continuou. Mas não da forma que ela planejou. Não será. Eu quero ver esses contratos. Posso enviar. Quero também falar com o Rodrigo. Ele está em choque. Ele vai ter que aprender. Eu senti um peso sair do peito. Não alívio. Reconhecimento. Dona Esther. Sim. Peço desculpas. Em meu nome, e no da minha família. Não foi um pedido teatral. Não foi um gesto vazio. Foi um homem percebendo que algo grave tinha sido feito. E que não podia ser varrido para baixo do tapete. Eu aceito suas desculpas. Minha voz saiu firme. Mas isso não muda o que aconteceu. Eu sei. O telefone ficou em silêncio por um instante. Minha filha vai me ouvir. Ela nunca me ouviu. Vai ouvir agora. Ele desligou. Eu fiquei sentada na beira da cama, com o telefone na mão. E, pela primeira vez desde que tudo começou, eu senti que alguém fora de mim tinha entendido. Não como mãe, como pessoa. Meu telefone vibrou de novo. Mensagem de Rodrigo. O pai da Bruna falou comigo. Ele está diferente. Diferente. Ele sabe. Ele sabe de tudo. Sabe. Ele está muito bravo. Não comigo. Rodrigo demorou a responder. Quando respondeu, as palavras vieram quebradas. Mãe, eu estou com vergonha. Vergonha. Finalmente. Do quê? De mim. Eu fechei os olhos. Porque aquela era a primeira vez, em meses, que ele falava como homem, e não como menino mimado. Eu deixei você ser tratada como coisa.
Sim. Eu deixei você ser apagada. Sim. E eu achei que você continuaria ali, porque sempre esteve. Minha garganta apertou. Mas eu não deixei a voz tremer. Eu estive, até o dia em que deixei de existir. Houve um silêncio longo. Eu não sei como consertar isso. Você não conserta com palavras. Como então? Com escolhas. Ele não respondeu. Eu sabia que ele estava chorando. Mas agora, eram lágrimas diferentes. Não de perda material. De consciência. Naquela noite, eu não dormi. Mas não por ansiedade. Eu fiquei sentada na sala, ouvindo o relógio. O mesmo relógio que tinha visto meu pai morrer. Meu marido ser enterrado. Meu filho crescer. E agora? Me ver escolher a mim. Eu pensei em todas as mulheres que passam a vida inteira se diminuindo, para caber nos sonhos dos outros. Em todas que engolem palavras para não causar conflito. Em todas que confundem amor com sacrifício permanente. E eu fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Nunca mais. Dedo indicador apontando para a direita se essa história está mexendo com algo dentro de você. Se você está se reconhecendo em cada escolha, em cada limite, em cada silêncio quebrado. Dedo indicador apontando para a direita permaneça no Afonso Story. O que vem a seguir não é escândalo. É revelação. Na manhã seguinte, acordei com outra mensagem. Desta vez, de Bruna. Mãe do Rodrigo, você estragou tudo. Eu não respondi. Outra. Meu pai está do meu lado agora. Ele está me pressionando. Eu respirei fundo. Outra. Você venceu. Está feliz? Venceu. Como se dignidade fosse um jogo. Como se sobrevivência fosse competição. Eu digitei. Eu não venci. Eu me escolhi. E bloqueei. Meu telefone ficou em silêncio. Mas dentro de mim, não havia mais ruído. Só uma certeza. Quando você se recusa a ser apagada, o mundo pode até te chamar de dura. Mas você passa a existir de verdade. O dia do casamento amanheceu nublado. Como se o céu soubesse. Como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração para o que estava por vir. Eu acordei cedo. Não por ansiedade, mas porque meu corpo não me permitia dormir. Preparei meu café em silêncio. Sentei à mesa. Olhei para a cadeira vazia à minha frente, onde Rodrigo costumava se sentar quando era menino. Pensei em tudo que eu tinha feito por ele. Em cada noite em claro. Em cada renúncia. Em cada sonho adiado. E mesmo assim, eu não estava convidada. Não como mãe. Não como família. Não como pessoa. Eu era apenas o caixa eletrônico que tinha sido desligado. Mas eu não estava destruída. Eu estava desperta. Às 9 da manhã, meu telefone tocou. Era Rodrigo. Mãe. A voz dele estava baixa, cansada. Sim. Eu não sei se consigo passar por hoje. Você escolheu passar por isso. Silêncio. Você vai mesmo ficar em casa? Não. Então onde você vai estar? Perto. Ele respirou fundo. Mãe, eu errei com você. Eu sei. Mas hoje eu precisava da minha mãe. Eu fechei os olhos por um segundo. E eu precisei da dignidade que você me tirou. Silêncio. Mãe, por favor. Rodrigo, você me pediu para não ir. Agora você precisa viver com isso. Ele não respondeu. A ligação caiu. Ou foi encerrada. Eu não liguei de volta. Às 11 da manhã, tomei banho. Não me arrumei como quem vai a uma festa, mas como quem vai a um momento decisivo da própria vida. Escolhi uma roupa simples, elegante. Nada chamativo. Nada dramático. Eu não precisava de palco. Eu precisava de presença. Coloquei na bolsa os contratos cancelados. Não como arma, mas como verdade. E saí de casa. O salão do casamento ficava a algumas ruas dali. Um espaço bonito, caro, cercado por jardins. Eu não entrei. Atravessei a rua.
Sentei em um café pequeno do outro lado. Uma mesa perto da janela, onde eu podia ver tudo, sem ser vista. Pedi café com leite. Sentei com a xícara entre as mãos. E esperei. Vi os carros chegarem. Vi as mulheres de vestido longo, os homens de terno. Vi o pai da noiva chegar primeiro, com o rosto sério. Vi Rodrigo chegar depois, mais magro do que eu lembrava, os ombros pesados. E então, vi Bruna, vestido branco impecável, maquiagem perfeita, o mesmo sorriso de sempre, ensaiado, seguro, como se nada tivesse acontecido. Mas eu vi os olhos. Eles não estavam tranquilos. Eles estavam tensos. Eu tomei um gole do café. O gosto estava amargo. Não como vingança. Como realidade. A cerimônia começou. Da minha mesa, eu via movimentos. Ouvia apenas murmúrios abafados. Eu sabia que ali dentro, meu nome não era citado. Mas meu dinheiro, meu silêncio, minha ausência, eram. A recepção começou logo depois. E então, eu vi a primeira rachadura. Garçons correndo. Pessoas olhando em volta, confusas. As flores eram simples. O bolo, básico. Nada da grandiosidade que Bruna prometera. Vi o pai dela se aproximar da mesa principal. Vi o rosto dele mudar. Da surpresa, para a irritação, para algo muito mais sério. Ele caminhou até Rodrigo. Falava com ele em tom baixo. Mas o corpo gritava. Rodrigo parecia pálido. Gesticulava, tentando explicar. Bruna se aproximou. Começou a falar rápido. Demais. Então, aconteceu. O pai dela subiu no pequeno palco onde a música deveria começar. Pegou o microfone. O salão inteiro silenciou. Mesmo de fora, eu senti. A voz dele ecoou. Cadê tudo que foi prometido? Eu vi cabeças se virarem. Vi olhares constrangidos. Cadê as flores que eu paguei? Cadê o bolo que minha filha escolheu? Cadê o casamento que me garantiram? Vi Bruna levar a mão ao rosto. Vi Rodrigo congelar. E então, ouvi algo que nunca esquecerei. Você disse que sua mãe tinha pago tudo. Meu nome. Dito em voz alta. Diante de todos. O café esfriou entre meus dedos. O mundo pareceu parar. O pai dela continuou. Você prometeu um casamento digno para minha filha. E isso aqui é o quê? Eu vi os convidados se entreolharem. Vi pessoas levantando das cadeiras. Vi cochichos. Vi vergonha. E naquele instante, meu telefone vibrou. Rodrigo. Atendi. Mãe, pelo amor de Deus, onde você está? Perto. Mãe, isso virou um desastre. Eu sei. Eles estão achando que eu roubei, que eu menti, que eu fiquei com o dinheiro. Você mentiu. Mãe, por favor, você pode vir aqui? Por quê? Por quê? Porque só você pode explicar. Expliquei. Por meses. Sozinha. Em silêncio. Rodrigo, você pediu para eu não estar aí. Eu sei, eu fui um idiota. Foi. Mãe, eu preciso de você agora. Eu olhei pela janela. Vi o caos. Vi pessoas indo embora. Vi o sonho de Bruna desmoronando. Não por vingança, mas por consequência. Eu respirei fundo. Eu vou. Ele soluçou. Obrigado, mãe. Desliguei. Deixei uma nota sobre a mesa. Levantei. Atravessei a rua. Cada passo. Não era raiva. Era dignidade. Quando empurrei a porta do salão, todos olharam. Não porque eu era importante, mas porque a verdade estava entrando. Rodrigo me viu primeiro. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Bruna me viu em seguida. O rosto dela empalideceu. O pai dela me encarou, como quem finalmente encontra a resposta. Eu caminhei até o centro do salão.
Sem pressa. Sem grito. Sem teatro. Peguei os papéis da bolsa. Coloquei sobre a mesa. Meu nome é Esther Maria Santos. O salão inteiro podia ouvir. Eu sou a mãe do noivo. Um murmúrio percorreu a sala. Eu paguei os adiantamentos de cada fornecedor, em meu nome. Peguei um contrato. E eu cancelei, quando me pediram para não vir ao casamento do meu próprio filho. Silêncio absoluto. Não por vingança, mas porque eu me recusei a financiar uma cerimônia da qual eu fui excluída. Bruna deu um passo para trás. Rodrigo começou a chorar. O pai dela olhava os papéis. Linha por linha. Expressão mudando. Da fúria para a compreensão. Ela está dizendo a verdade? Ele perguntou a Rodrigo. Rodrigo não respondeu. A cabeça abaixada. Já era a resposta. Então, o que está acontecendo aqui hoje? Eu continuei. Não é um erro, é consequência. O pai da noiva respirou fundo. Minha filha. Ele se virou para Bruna. Você fez essa mulher ser apagada, para sustentar um espetáculo. Bruna tentou falar, mas a voz não saiu. O salão inteiro estava em silêncio. Não era constrangimento. Era revelação. Eu olhei para Rodrigo. Você me pediu para não estar aqui. Pois bem, agora eu estou, não como convidada, mas como verdade. E naquele instante, eu não senti triunfo. Senti algo maior. Liberdade. Porque quando você para de se esconder, ninguém mais consegue te apagar. Depois que eu disse aquelas palavras, o salão não voltou a ser o mesmo. Não houve gritos. Não houve escândalo. Houve algo pior para quem construiu tudo em aparência. Houve silêncio. Aquele silêncio pesado, que não vem do choque, mas da verdade que ninguém consegue desmentir. Eu vi os convidados começarem a se afastar devagar. Alguns fingindo atender o telefone. Outros ajeitando bolsas, sapatos, tentando sair sem chamar atenção. O tipo de saída que não apaga o constrangimento. O pai da noiva ainda segurava os contratos. Lia. Relia. Confirmava assinaturas. E cada linha parecia pesar toneladas. Isso tudo está no seu nome. Ele murmurou. Sim. E você, realmente cancelou, porque foi afastada? Porque fui desrespeitada. A palavra ficou suspensa no ar. Desrespeitada. Ele fechou os olhos por um instante. Quando abriu, não havia mais raiva. Havia vergonha. Minha filha. Ele se virou para Bruna. Você humilhou uma mãe, para sustentar uma encenação. Bruna tremia. O vestido branco, antissímbolo de perfeição, agora parecia apenas um disfarce. Pai, eu queria que fosse perfeito. Perfeito para quem? Ela não respondeu, porque no fundo, todos sabiam. Era perfeito para a imagem, para o status, para as redes sociais. Não para o amor, não para a família, não para a verdade. Ele respirou fundo. Você fez esse rapaz mentir. Disse, apontando para Rodrigo. Fez uma mulher ser apagada. Fez meu nome ser associado a algo que eu não autorizei. Bruna começou a chorar. Não um choro baixo. Um choro alto. Desesperado. Sem controle. Mas ninguém correu para abraçá-la. Porque ali, ela não era mais a noiva. Era a consequência. Eu olhei para meu filho. Ele estava de cabeça baixa, como nunca esteve diante de mim. Rodrigo. Ele ergueu os olhos. Vermelhos. Cansados. Vazios. Você me pediu para não estar aqui. Ele assentiu. Você achou que poderia me apagar, e ainda assim usar tudo que eu construí. Ele começou a chorar de verdade. Não de frustração. De arrependimento. Mãe, eu fui fraco. Foi. Eu escolhi o conforto, em vez da dignidade. Escolheu. Eu troquei quem sempre esteve comigo, por alguém que só queria o que eu podia dar. Eu senti o peito apertar.
Porque ali não estava mais um menino mimado. Estava um homem quebrado, vendo o próprio erro. E agora? Ele perguntou em voz baixa. Agora você vive com o que escolheu. O pai da noiva se aproximou. Dona Esther. Sim. Eu não posso desfazer o que aconteceu, mas posso deixar uma coisa clara. Ele respirou fundo. Minha filha errou. Gravemente. Bruna soluçou mais alto. E eu não vou encobrir isso. Ela levantou o rosto. Pai. Não. A palavra dele foi firme. Você não vai transformar essa vergonha em vitimismo. Ele se virou para mim novamente. Eu assumo publicamente que a senhora foi desrespeitada. Obrigada. Mas agradecimento não apaga ferida. E mais. Ele continuou. A lua de mel, eu cancelei. Bruna arregalou os olhos. O quê? Cancelei. Pai, você não pode. Posso. Ele a interrompeu. E fiz. Ela caiu sentada numa cadeira, como se o chão tivesse desaparecido. Não por amor, por perda, por status, por aparência. Rodrigo observava em silêncio. Ele já tinha perdido. Não uma festa. A própria base. Eu vou embora. Eu disse. O pai da noiva assentiu. Entendo. Rodrigo deu um passo à frente. Mãe, espera. Eu parei. Não por ele. Por mim. Você quer dizer algo? Ele engoliu em seco. Mãe, eu sei que não mereço, mas eu perdi tudo hoje. Você não perdeu tudo. Perdi. Não. Minha voz saiu firme. Você perdeu o que nunca foi seu. Status. Aparência. O que você perdeu foi ilusão. Ele abaixou a cabeça. Mas eu perdi você. A frase cortou. Porque mãe, mesmo ferida, ainda sente. Você não me perdeu. Eu disse, com dor. Mas você me afastou. Ele levantou o rosto. Mãe, eu posso tentar consertar. Consertar não é voltar atrás. Então o que é? É mudar. Ele assentiu, chorando. Eu dei um passo para trás. Mas mudança não é promessa. É comportamento. O pai da noiva se aproximou de Rodrigo. Seja homem. Não foi uma ofensa. Foi um chamado. Assuma o que fez. Aprenda. Cresça. Rodrigo não respondeu. Mas naquele silêncio, eu vi algo que não via há muito tempo. Consciência. Eu caminhei até a porta. Sem aplausos. Sem drama. Sem espetáculo. Atrás de mim, eu ouvia murmúrios. Cadeiras sendo empurradas. Convidados indo embora. O casamento não tinha sido cancelado. Mas tudo o que ele representava tinha desmoronado. Do lado de fora, o ar parecia diferente. Mais leve. Mais verdadeiro. Respirei fundo. E pela primeira vez, desde que aquela mulher entrou na vida do meu filho, eu senti paz. Porque eu não precisei gritar. Não precisei humilhar. Não precisei destruir ninguém. Eu apenas me recusei a desaparecer. E isso mudou tudo. Eu saí daquele salão sem olhar para trás. Não por orgulho. Por necessidade. Porque se eu ficasse mais um minuto ali, eu teria deixado a dor falar mais alto que a dignidade. E eu não queria isso. Do lado de fora, o céu estava cinza, pesado, como se guardasse uma chuva que ainda não tinha caído. Eu caminhei devagar até a calçada. Cada passo era como se eu estivesse reaprendendo a andar. Não como mãe, mas como mulher. Entrei no carro e pedi ao motorista para ir embora. Não disse para onde. Eu só precisava sair dali. Enquanto o carro se afastava, vi pelo retrovisor a fachada do salão ficando menor. Convidados ainda saíam em grupos pequenos. Rostos constrangidos. Cabeças baixas. Sorrisos forçados.
O tipo de cena que não aparece nas fotos, mas marca para sempre. O telefone vibrou. Mensagem de Rodrigo. Mãe, eu estraguei tudo. Eu fechei os olhos. Porque ele não tinha estragado uma festa. Ele tinha estragado algo muito maior. Respondi. Você não estragou tudo. Você revelou quem você estava se tornando. Poucos segundos depois, outra mensagem. A Bruna saiu. Foi embora com uma amiga. Saiu. Não por amor ferido. Por imagem ferida. Outra mensagem. O pai dela. Ele me chamou de fraco. Fraco. A palavra não era cruel. Era precisa. Ele disse que eu deixei você ser usada. Eu respirei fundo antes de responder. E deixou. Silêncio. Mãe, eu não sei quem eu sou sem tudo isso. Sem o dinheiro. Sem o status. Sem a mulher que te usava como vitrine. Talvez agora você descubra. Não houve resposta imediata. Eu olhei pela janela. As ruas passavam como se nada tivesse acontecido. O mundo seguia, indiferente à nossa queda. Mas dentro de mim, algo estava se reorganizando. Não era leve. Não era fácil. Mas era verdadeiro. Quando cheguei em casa, não acendi as luzes. Sentei na sala, apenas com a claridade fraca da janela. Olhei para o relógio de madeira do meu pai. O mesmo de sempre. Marcando o tempo. Marcando que a vida continua. Com ou sem quem escolhe te abandonar. E naquele silêncio, eu não chorei. Por que chorar? Teria sido continuar vivendo a dor do papel que me deram. Eu estava vivendo outro papel agora. O meu. Meu telefone tocou. Era uma chamada. Rodrigo. Atendi. Mãe. A voz dele estava quebrada. Não havia arrogância. Não havia defesa. Só um homem sozinho. Diante do próprio reflexo. Eu estou no carro, parado, não sei para onde ir. Para a sua vida. Mãe, eu perdi tudo hoje. Não. Perdi. Você perdeu o que não tinha raiz. Ele ficou em silêncio. Mãe, ela foi embora. Ela disse que isso não era o que ela queria para a vida dela. Ela nunca quis uma vida. Minha voz saiu firme. Ela quis um palco. Ele respirava pesado. Eu escolhi errado. Escolheu. E agora eu não sei como viver com isso. Você aprende. Como? Assumindo. Silêncio. Mãe, eu deixei você ser humilhada. Deixou. Eu deixei você ser apagada. Deixou. E eu ainda tive coragem de pedir dinheiro. Teve. Cada palavra era uma faca, mas também era verdade. Eu me odeio por isso. Não se odeie. Como não? Use isso. Ele fungou. Use como lembrança do que você nunca mais pode ser. Mãe, eu posso tentar voltar para casa? A pergunta saiu baixa, quase infantil. Voltar. Não para o quarto de infância, mas para o colo que ele próprio tinha negado. Eu respirei fundo. Rodrigo, eu ainda sou sua mãe. Ele chorou. Mas eu não posso ser o lugar onde você se esconde das consequências. Eu sei. Se você voltar, não volta como filho que manda. Volta como homem que aprende. Eu aceito. Sem exigências. Sem dinheiro. Sem usar. Eu aceito. E não hoje. Silêncio. Por quê? Porque hoje, você precisa sentir o peso do que fez. Ele respirou fundo. Eu mereço. Sim. A ligação terminou. Eu fiquei sentada, olhando para a sala vazia, sentindo cansaço nos ossos. Mas também, sentindo algo que eu não sentia há muito tempo. Autoridade sobre minha própria vida. Nos dias seguintes, as notícias chegaram aos poucos. Bruna não voltou para a casa que dividia com Rodrigo. Levou roupas, maquiagem, bolsas. Nada mais.
O pai dela, segundo ouvi, ficou furioso. Não com o escândalo, mas com a manipulação. Ele cancelou a viagem. Cortou parte do apoio financeiro. Ela tentou se explicar, mas não havia explicação para desrespeito. Rodrigo ficou sozinho. Não apenas no apartamento, mas no espelho. Porque quando tudo que te sustenta cai, só sobra quem você realmente é. Uma semana depois, ele apareceu na minha porta. Não com flores. Não com discurso. Com o rosto abatido. Com roupa simples. Com humildade. Algo que eu não via nele há meses. Mãe, eu não vim pedir nada. Eu o encarei. Veio por quê? Porque eu não sei viver sem verdade. A frase me atingiu. Porque ali não havia mais menino mimado. Havia um homem. Quebrado. Mas acordado. Mãe, eu errei com você. Errou. Eu transformei seu amor em obrigação. Transformou. E eu quero aprender a amar sem explorar. Eu respirei fundo. Não por ele. Por mim. Porque perdoar não é esquecer. É decidir se a pessoa merece outra chance de existir na sua vida. Rodrigo, entrar nesta casa agora não te devolve o lugar de antes. Eu sei. Não te devolve autoridade. Eu sei. Não te devolve confiança. Eu sei. Mas te devolve a possibilidade. Ele assentiu. É tudo o que eu peço. Eu abri a porta. Não como quem acolhe um filho, mas como quem permite que alguém comece do zero. Ele entrou. Olhou em volta. A casa estava igual. Mas nós não éramos. Mãe. Sim. Eu vou levar isso para o resto da vida. Leve. E se um dia eu voltar a te desrespeitar? Você não volta. Ele assentiu. Sem discussão. Sem drama. Sem manipulação. E naquele instante, eu entendi algo. A queda de Bruna não foi o fim da história. Foi o começo da verdade. Porque quando alguém perde tudo o que usava para se sustentar, só resta aquilo que é de verdade. E meu filho, pela primeira vez, estava começando a ser. Naquela noite, depois que Rodrigo entrou novamente na minha casa, o silêncio voltou. Mas não era o silêncio da submissão. Era o silêncio da escolha. Ele não pediu comida. Não pediu dinheiro. Não pediu desculpas repetidas. Sentou no sofá, como alguém que finalmente entende que não se chega a um lugar por direito. Se chega por merecimento. Eu fui para a cozinha. Preparei sopa. Algo simples. Nada de gestos grandiosos. Porque reconstrução não começa com espetáculo. Começa com o básico. Coloquei a tigela na frente dele. Ele olhou como se fosse algo sagrado. Obrigado, mãe. Eu não respondi. Porque naquele momento, não era sobre palavras. Era sobre postura. Os dias seguintes foram silenciosos. Rodrigo acordava cedo. Procurava emprego. Limpava a própria bagunça. Não tocava em nada que não fosse dele. Não reclamava. Não exigia. Não usava o passado como escudo. E eu observava. Não como mãe cega pelo amor, mas como mulher que aprendeu, da forma mais dura, que amor sem limites vira prisão. Às vezes, eu o via sentado na varanda, olhando para o nada. Outras vezes, pegando o celular, parando, guardando de novo. Ele não falava de Bruna. Eu também não. Porque algumas histórias só fazem sentido quando terminam. Certo dia, ele me disse: Mãe, eu recebi uma mensagem dela. E ela perguntou se eu tinha dinheiro. Dinheiro. A palavra que tinha destruído tudo. E você? Eu disse que não. E ela? Ela não respondeu. Eu respirei fundo. Não por alívio. Por confirmação. Porque algumas pessoas não vão embora quando perdem você. Vão embora quando perdem o que você oferece. E naquele instante,
Eu soube que a dor tinha servido para algo. Os meses passaram. Eu voltei a cuidar do meu pequeno ateliê de costura, algo que eu tinha deixado de lado quando comecei a sustentar sonhos que não eram meus. Voltei a aceitar encomendas, vestidos simples, ajustes, reparos. Nada luxuoso, mas verdadeiro. Cada peça que eu costurava era um lembrete silencioso. Eu ainda existo. Rodrigo começou a trabalhar em um escritório pequeno. Salário modesto. Horas longas. Nenhum status. Nenhuma vitrine. Mas havia algo novo nele. Humildade. Uma tarde, ele chegou em casa e disse: Mãe, hoje meu chefe gritou comigo. E você? Eu fiquei. Ouvi. Corrigi. Aprendeu rápido. Ele sorriu. Não de orgulho, mas de reconhecimento. Eu passei anos achando que merecia tudo. Merecia. Agora eu sei que nada se merece sem caráter. Eu olhei para ele. E naquele momento, eu não vi o menino que me usou. Vi o homem que estava nascendo. Mas eu não me enganei. Mudança não se prova com palavras. Se prova com tempo. 1 ano depois, a casa ainda era minha. As contas ainda estavam sob meu controle. Meu dinheiro. Meu nome. Meu espaço. Meu. Rodrigo nunca pediu nada. Nunca insinuou. Nunca tentou recuperar o que perdeu. Ele entendeu. E isso foi mais poderoso do que qualquer pedido de desculpas. Certo dia, ele me perguntou: Mãe, você ainda sente raiva? Eu pensei: Não. Dor? Sim. E de mim? Eu sinto lembrança. Ele engoliu em seco. Isso dói mais do que raiva. Porque a lembrança não some. Ele assentiu. Mas eu vou viver para não te dar novas. Faça isso. Naquela noite, sentei sozinha na sala. O relógio do meu pai ainda marcava o tempo. Eu passei a mão sobre a madeira gasta. Pensei em tudo. Na mulher que fui. Na mãe que me tornei. Na pessoa que quase deixei de ser. Por amar demais. Sem me amar. E ali, eu entendi algo que nunca me ensinaram. Amar não é se apagar. Ser mãe não é desaparecer. Ser mulher não é servir de suporte para sonhos alheios enquanto os próprios são abandonados. Eu não perdi meu filho. Eu perdi a versão dele que só existia enquanto eu o sustentava. E ganhei algo maior. Eu me recuperei. Hoje, quando olho para trás, não vejo vingança. Vejo limite. Não vejo destruição. Vejo dignidade. Não vejo um casamento que deu errado. Vejo uma mulher que se recusou a ser apagada. Porque no dia em que me pediram para não ir, não foi apenas um convite que foi retirado. Foi o meu lugar. E eu aprendi, da forma mais dura, que quem permite ser apagada uma vez, ensina ao mundo que pode ser apagada sempre. Eu não permito mais. Nunca mais. Dedo indicador apontando para a direita se essa história falou com você. Se em algum momento você se viu em mim. Se você já foi usada, silenciada ou diminuída por quem dizia te amar, fique comigo aqui no Afonso Story. Dedo indicador apontando para a direita, se inscreva. Porque às vezes, a única coisa que nos salva é ouvir a própria verdade na voz de outra mulher. Porque dignidade não se negocia. Ela se escolhe. E eu, finalmente, me escolhi.